Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o mestre Paulão Kikongo e esta é a Rádio Capoeira, a rádio que ginga com você. E aí, galera, tá ouvindo bem? Salve, 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 Contramestre Cabelo. Salve, Rebeca, boa tarde. Vitor Pedro, boa tarde, muito bem-vindo. Saravá, Bruno, Saravá, Saravá, muito bem-vindos. E aí, galera, estão me ouvindo bem? Hoje estamos começando a nossa nova edição do programa Histórias da Capoeira no Rio de Janeiro, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e edital Cultura Presentes na Rede 2. Que maravilha que vocês estão ouvindo bem. Né? Hoje o nosso bate-papo, a gente vai conversar aqui com a mestra Cristina, que já está aqui conosco e já já vocês vão vê-la aqui na tela, né? Essa nossa segunda edição, a gente pretende inicialmente entrevistar muitas mestras de capoeira. E é muito legal para nós começar com a mestra de capoeira Angola, com a mestra de capoeira preta, né? E maravilha, maravilha. Vamos junto. Seja muito bem-vinda, mestra Cristina. Olha ela aí conosco. Queria agradecer, né? Seu microfone está desligado, se quiser pode ligar. Salve, mestre Branco. Salve, mestre Caimbela de Roraima. Eu queria já agradecer desde já a oportunidade de estar aqui dialogando com a senhora, né? Esse ano a gente trouxe como marca do segundo História da Capoeira do Rio de Janeiro 2. Primeiro, entrevistar mestras e mestras de capoeira. Salve, Mico Branco. Estou vendo suas postagens lá. É 13, né? Com certeza é 13. E é muito interessante, né? Porque a gente trouxe na imagem de divulgação também uma grande capoeirista do estado da Bahia, que a gente usou lá, uma mulher negra com birimbau, né? Que é a professora Negona, que é uma referência para nós também, é uma militante importante, não só para a capoeira, mas para a religião de matriz africana. E eu quero te agradecer e estar aqui com a senhora, né? Deixar a senhora bastante à vontade, de ficar batendo um papo aqui, para a senhora trazer um pouquinho da sua trajetória na capoeira, da história desses coletivos que a senhora participa, né? Mulheres angoleiras, mulheres pretas e tudo mais. Eu acho que isso é importante para nós, no momento que é necessário a reafirmação da nossa identidade, com tanto desmonte que a gente tem vivido nesse país, né? Principalmente o que são relacionados às culturas de matriz africana, às culturas indígenas e aos povos e comunidades tradicionais. Muito bem-vinda. Fique à vontade para começar o nosso bate-papo, tá bom? Salve, mestra Renatinha, muito bem-vinda, tá bom? Vem com a gente. Quem tiver, vamos compartilhar, gente, galera, vamos compartilhar, né, o nosso link para que mais pessoas possam conhecer essa história maravilhosa, ok? Mestra, eu estou aqui nos bastidores, fique à vontade para se apresentar, tá bom? Então, primeiramente, boa tarde a todos e todas, saudações. Muito obrigada pelo convite, mestre Paulão Kikongo, um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho, né, da minha história, que não é tão longa assim, né, pensando aí na trajetória, né, dos mais velhos, então pedindo licença também aos mais velhos, né, para falar um pouquinho, né, sobre o que eu vivi, né, nesse universo grandioso, né, tão rico da capoeira. E, enfim, agradecer mesmo por todo esse caminho, né, todas as pessoas que vieram antes, as pessoas que são minhas referências próximas e referências também não tão próximas no sentido de convivência, né, cotidiana, mas que, de alguma forma, influenciam, né, influenciam o meu percurso, né, não só na capoeira, mas na vida. Tá? Então, primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Eu não fico acompanhando muito o chat, senão eu me perco, né? Mas, então, não vou nomear, sim, para não deixar ninguém em falta, mas agradeço todo mundo que está aí na audiência, né? Todo mundo que tá chegando junto aí para somar. Que maravilha, mestra. Fala para nós, assim, qual o nome da senhora de batismo, não na capoeira, né? Mas assim, de nascimento, né? Porque essa história ela é importante. A primeira edição que a gente fez, assim,
Até universidades estão querendo pesquisar sobre a história dessas mestras, desses mestres que a gente pesquisou na edição anterior, né? E eu acho que esse é um registro importante, né? Para nós. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, né? Como é que a senhora chega, como é seu nome, como a senhora chega na capoeira, né? Eu tenho aqui um pouco do seu histórico, mas é melhor que a gente ouça a senhora falar, tá bom? Sim. Então, meu nome de batismo é Cristina Nascimento Dias dos Santos, sou filha de Alda Nascimento Dias dos Santos e Juvenal Dias dos Santos. Sou nascida e criada no Rio de Janeiro, vivi em várias regiões do Rio de Janeiro, assim, então não dá nem para dizer eu sou cria de tal lugar, porque a minha família migrava muito de um lugar para o outro, né? Até o meu pai adquiriu um imóvel em Pavuna, que foi um dos lugares onde eu passei mais tempo, né, da minha vida, que é uma região periférica, né, do Rio de Janeiro. Sou mãe, né? Hoje meu filho já tem 27 anos, né? Ele nasceu assim, eu estava iniciando a capoeira, né? Quando eu engravidei do Lucas. Eu cheguei na capoeira assim, num período da minha vida que eu estava com muitas dúvidas, né? Existenciais, com muitas dúvidas sobre como seguir a vida, com muitas dificuldades, né, relacionais, com muitas questões emocionais mesmo. E eu cheguei na capoeira como um indicativo de uma possibilidade assim de me ajudar nesse processo mesmo, né, de descoberta, né, de autodescoberta e de, enfim, de cura mesmo, né, que a capoeira proporciona. E aí eu iniciei por indicação, né, de uma conhecida, eu fui parar lá no Sindicato dos Metroviários, onde o mestre Neco dava aula na época, isso em 1993, né? E então comecei, né, iniciei lá a capoeira Angola, né, já diretamente. Já conheci um pouco de capoeira, assim, de ver algumas rodas passando na rua, mas nada muito profundamente, né? Assim, não conhecia muito a fundo e já admirava de alguma forma. Meu pai era baiano, né? Então ele falava um pouco assim também dessa cultura, né? Que é muito presente na vida, né? Na paisagem urbana da Bahia, né? E então eu tinha algumas referências assim, né, longínquas assim de capoeira, mas nunca tinha realmente praticado, me aproximado mais assim, né, mais de pertinho assim da capoeira. E aí foi aí que eu comecei lá com o mestre Neco. Treinei com o mestre Neco durante uns 7 meses, mais ou menos. O mestre parou de dar aula por um tempo. E aí, paralelamente, né, ao início das aulas com o mestre Neco, eu conheci o mestre Emanuel, porque eles dividiam o mesmo espaço, em dias e horários diferentes. E aí o mestre Emanuel ele fazia roda, né, toda sexta-feira, lá no Sindicato dos Metroviários, e o mestre Neco incentivava a gente a ir nas rodas, né, para, enfim, ir adentrando mais nesse universo da capoeira. E aí já conhecia o mestre Emanuel das rodas. E então, quando o mestre Neco parou de dar aula, né, deu esse tempo, eu fui treinar com o mestre Emanuel, que é um mestre, né, que fundou, né, criou né, o grupo Ipiranga de Pastinha, que hoje tem sede lá na Complexo de Favelas da Maré. Então, eu fui treinar com o mestre Emanuel, que se tornou, de fato, meu mestre, né? Por tempo, não que o mestre Neco não tenha sido, né? Mas eu passei muito mais tempo, né, sob a coordenação, né, sob os ensinamentos do mestre Emanuel.
Então, me considero discípula dele, né? Direta, né? Discípula direta do mestre Emanuel, né? Com quem eu fiquei 15 anos, né? Assim, direto, né? Com ele. Participei da fundação do Ipiranga de Pastinha também. E indiretamente, mestre Angolinha, né? Teve uma grande influência na minha formação, porque eu buscava muitos ensinamentos dele também, né? O mestre Emanuel, quando eu comecei a treinar com ele, ele ainda treinava com o mestre Angolinha lá em Caxias, então, às vezes, a gente ia para lá também, né? Pegar o treino, beber na fonte, né? Como diz, pegar o treino lá com o mestre Angolinha. Algumas vezes eu ia também por iniciativa própria, né? Sem a presença do mestre. E uma outra referência para mim muito importante é a mestra Janja, né? Porque desde o início da minha trajetória ela acompanha, né? Assim, tá próxima, né? De alguma forma. Quando eu iniciei lá com o mestre Neco, todo mundo era ainda Angola Pelourinho, né? E mestra Janja fazia parte do Angola Pelourinho lá de Salvador. Então, desde sempre, assim, desde que eu comecei, eu tive esse contato com ela, com a mestra Paulinha, né? A mestra Janja sempre foi um pouco mais próxima, porque ela teve muitas vezes aqui no Rio, né? Muito mais vezes assim do que a mestra Paulinha, mas a mestra Paulinha também é uma grande referência, assim, né? Para mim. Legal. A gente tem feito já fiz algumas ações, né, com a mestra Jade, inclusive ela estava na minha banca de mestrado, né? Comprei esse livro que é organizado por ela e mais outras pessoas recentemente, Mulheres que Gincam, né? Eu queria aproveitar esse momento, mestre, se a senhora me permite, né, agradecer aqui a professora Negona. Acabei de falar dela ainda há pouco, tomara que ela tenha ouvido, né? A nossa arte aqui, eu já falei sobre isso, né, mas eu nem pedi autorização a ela para usar a imagem, porque a gente tem uma relação assim, né, de companheirismo de trabalho, né, mas gostei porque ela gostou muito da imagem, está espalhando por aí, né, e está divulgando bastante essa nossa live. E eu queria agradecer a presença dela aqui na live hoje, dizer que qualquer dia você vai ser uma das que eu vou te entrevistar, né, que eu tenho um programa também sobre histórias da capoeira no Brasil e no mundo, e ela é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, porque é uma guerreira, né? Salve, mestra Maravilha, Negona. maravilha. Ô, mestre, que bom que você precisa desse livro. Eu comprei mais de um. É isso aí, tamo junto, tá bom? Então, assim, mestre, acho que é muito interessante a senhora trazer essas histórias, né? Eu conheci o Manuel lá atrás, muito tempo, tem até algumas fotos aqui ainda da época do Angola Pelourinho, mestre Emanuel, e é muito legal, né? Porque a gente está tendo esse debate muito importante, e eu considero até já atrasado, né? Atrasado numa perspectiva não das mulheres, mas dos homens, né? Trazer esse debate de gênero na capoeira. Como é que é essa relação na capoeira Angola desse debate, né? Quando eu vejo aqui, eu trouxe aqui, eu botei o livro aqui de propósito, que a mestra Júlia é uma das pioneiras nesse debate, né? E aí eu acho que é muito interessante, porque é necessário, né? E eu acho que a cada vez mais a gente precisa desse debate, né? Se quiser ficar à vontade para falar sobre isso também, depois a gente vai falando sobre outras coisas, né, que a senhora mandou aqui para mim, e a gente vai dialogando. Mas Tá além certo. de falar desse pouquinho dessa trajetória, eu quero também conhecer um pouco da sua trajetória, dando aula nessas comunidades, né? Tá. Atuando também com a yoga, atuando, né, com outras coisas que a senhora faz, que eu achei interessante, né? Que a gente tem dialogado um pouco juntos aí na questão de Niterói, mas eu não sabia que a senhora, por exemplo, é instrutora de yoga, né? Então é legal saber também, porque eu acho que é uma questão importante essa diversidade de ações que a senhora faz. Tá bom, muito obrigado. Então, vamos por parte, né? Em relação a essa questão do diálogo, né, sobre questões sexistas, né, que é uma questão que tá posta dentro da sociedade, né, que a gente vive, né, enfim, a capoeira, né, como acho que tantas outras questões, ela pode favorecer, né, o debate sobre, né, assim como com certeza pode favorecer o debate em relação às questões raciais também, né?
que vão, de alguma forma, aí também vão estar se somando, né? Então, dentro da capoeira Angola, né, como o senhor mesmo já iniciou aí, né, ao apresentar o livro, a mestra Janja é uma grande referência, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma ação que eu considero, dentro da capoeira Angola, né, que é o universo que eu conheço um pouco mais a fundo, uma ação que foi pioneira na época, né? Hoje a gente já tem várias outras iniciativas, né, parecidas, né? Mas que foi o coletivo de angoleiras do Rio de Janeiro, né? Que ele tinha exatamente esse propósito de trazer, né, para o debate, para a roda, assim, o debate da questão de gênero, né? Das questões de gênero, melhor dizendo. Isso aconteceu no final, né, dos anos 90, né, inícios do ano 2000, assim, né? Aconteceu essa organização, né, de capoeiristas oriundas de diversos grupos de capoeira Angola do Rio de Janeiro. E isso começou com uma ideia assim de uma roda inicialmente, era só uma roda onde a gente pudesse, de alguma forma, dar visibilidade para as mulheres que já faziam parte dos grupos, né, dos diversos grupos, e que depois se estendeu para alguns eventos, né, alguns grandes eventos que aconteceram com esse propósito mesmo, né, de dar visibilidade à presença das mulheres e debater as questões de gênero, né? Eram os principais propósitos dos eventos, né, que aconteceram. Eventos que aconteceram no José Bonifácio, que hoje é o museu, né, o Mucabe, né? É o O Mucabe, lugar onde é o Mucabe hoje. Então, nós fizemos 2 grandes eventos lá, em 2001, 2002, se eu não me engano. Eu me atrapalho um pouco nas datas, porque essa roda primeira foi em 1999, ela eu lembro exatamente a data, né? Então, a gente fez essa roda, onde a gente se reuniu anteriormente, né, essas mulheres de diversos grupos, para pensar na roda, para organizar, e a ideia é que a gente protagonizasse tudo, né? Levasse os instrumentos, coisas que hoje a gente falando, para algumas mulheres pode parecer corriqueiro, mas na época eram ações muito pouco, onde as mulheres eram muito pouco ativas. Então, assim, que a gente levasse os birimbaus, que a gente armasse os birimbaus, que a gente desse início à roda, conduzindo a roda, que a gente, enfim, de alguma forma, desse visibilidade para as mulheres que estavam atuando já nos seus diversos grupos, né? E para esse momento, esse primeiro momento da roda, como era todo mundo aluna, né, na época, assim, inclusive eu, a gente achou fundamental ter pessoas já que tivessem já alguma é, alguma função assim, né, dentro, né, que já protagonizasse de alguma forma, né, dentro dos seus grupos, né, que já tivesse tivesse algum tempo, né, pessoas que tivessem ali já, né, condições, né, para estar nos amparando e aí e fazendo junto com a gente, né, óbvio. E aí a gente pensou em mestra Janja e mestra Paulinha, né, nesse primeiro momento, elas de pronto, né, prontamente assim nos acolheram, né, a proposta, vieram para o Rio de Janeiro assim só com a passagem, que a gente se cotizou também entre a gente, tudo sem grana, assim, a gente foi fazendo.
E foi muito legal, porque apesar de ter provocado muito incômodo, né? Porque eram ações descoladas, de uma certa forma, dos grupos, né? Era uma ação meio que autônoma. Então, apesar de ter provocado um certo incômodo, trouxe também, com esse incômodo, também a possibilidade de começar a discutir essas questões no interior dos diversos grupos que estavam ali, né? E isso Interessante. impactou de uma tal forma que depois da roda, porque a nossa ideia era fazer a roda e pronto. E aí, só que depois da roda, várias pessoas ficaram perguntando: e aí, quando que vai ter a segunda roda? E aí, não sei. E aí a Sônia, né, que é importante falar, assim, Sônia e Tereza, que são capoeiristas que estavam já na capoeira quando eu cheguei, né? A Sônia, ela trabalhava no MUCAB, né, no Zé Bonifácio, fazia, eu acho que, produção cultural lá, se eu não me engano. E aí ela deu essa ideia de ajudou a escrever um edital e tal, né? Outra pessoa escreveu, obviamente, né? Porque ela, como funcionária, não podia, mas deu essa ideia toda e a gente conseguiu, né, uma pequena verba e fizemos o primeiro, o segundo encontro e fizemos o terceiro também. Fizemos 3 grandes encontros e isso, assim, os encontros, na verdade, eu sempre costumo falar, algumas mulheres do coletivo até talvez discordem de mim. Eu costumo falar que assim, o menos importante para mim foi o encontro em si, mas o processo, porque o processo anterior aos encontros era a gente se encontrar algumas vezes para organizar não só para organizar o evento, mas para fazer discussões entre a gente, né, entre as mulheres, e um espaço mesmo de escuta, né, de escuta mútua, das dificuldades, do que, né, do que estava passando dentro dos grupos e tudo, que eram só com mulheres, os encontros eram abertos, né, para homens, mulheres, quem quisesse chegar, mas esses encontros anteriores de preparação, eles eram só para a gente, né? Então, a gente discutia, a gente lia, a gente tocava junto, a gente jogava, né? A gente trocava informações, né? Cada uma trazia um pouquinho do que sabia para ajudar a outra. Então, eu acho que esse processo, para mim, era mais rico, né, e mais importante que o próprio evento, né? O evento era meio que culminava com o evento, né? E o evento era importante para a comunidade da capoeira, eu acho, mas assim, para a gente internamente, para as mulheres que participavam do coletivo, esse processo anterior ele era muito mais rico, né, no sentido. Nem tudo era flores, a gente tinha vários desentendimentos sobre como abordar essa questão, como conduzir o próprio evento, como conduzir a roda, como se portar diante dos mestres, né, que estavam. A gente teve vários embates em diversos, né, de diversas ordens, né, assim, digamos. Mas até os embates eu acho que eram ricos para a gente crescer mesmo, né? Interessante as histórias que a senhora traz. Depois, queria que a senhora pudesse, de repente, citar um ou dois nomes de grupos que ajudaram a criar esse coletivo, mas antes disso, eu queria registrar aqui uma fala da contramestra Guibara. Boa tarde. Que bom poder ouvir essa mestra. Estou lendo uma tese sobre capoeira Angola que contou um pouco da história da mestra Cristina. Fiquei encantada. Queria aproveitar para mandar aqui um abraço para o Obrigada. mestre Danoninho, lá do estado de Pernambuco, dizer para você, meu irmão, que eu estou aqui solidário às coisas que estão acontecendo aí em relação à enchente. Eu vi até que Jaboatão de Guararapes, que é a sua cidade, salvo engano, né, teve alguns tipos de problema, mas ainda agradeço a sua presença aqui. E aproveitar para registrar também, gente, que esse programa ele tem como foco trazer a história da pessoa entrevistada, né? Então, o nosso foco principal é deixar que a pessoa entrevistada, no nosso caso aqui, a mestra Cristina, que ela possa efetivamente falar a sua história, a sua trajetória, né? Porque para nós isso é importante, né? E é uma mulher preta, é uma mulher capoeirista, é professora, é pedagoga, né? Então a gente quer ouvir um pouquinho dessas histórias e com certeza em alguma outra oportunidade, Vitor, Pepe,
a gente vai poder também trazer aí as histórias da mestra Sandrinha, né? Mestra, além de falar assim um pouquinho desses, se quiser citar, fique à vontade para isso, por favor. Aqui a senhora vai dizer o que quiser, a hora que quiser, e quando não quiser também, a senhora é que decide, não sou eu que decido essa questão, né? Mas a senhora, além desses grupos, depois eu queria que a senhora falasse como é que foi esse processo de criar o grupo da capoeira da senhora, né? Eu acho muito interessante. Esse ano, por exemplo, estou fazendo 30 anos de mestre e está indo junto comigo. Promovida a mestra Márcia, que é muito mais antiga do que eu na capoeira, mas tem a mesma linhagem que eu lá com o mestre Machado, e ela criou há mais de 20 anos a Associação de Capoeira Sangue Negro, né? Talvez legalizado, talvez tenha sido uma das primeiras mulheres a criar um grupo legalizado na liderança desse grupo, né? Então seria muito legal a senhora trazer essa história também, porque eu acho que ainda é um pouco, né, não é usual, né? Mas eu gostaria que tivesse muito mais mulheres comandando grupos, né? Então, depois, além de falar um pouquinho, se a senhora quiser, sobre esses grupos que ajudaram a criar o Coletivo Angoleiras do Rio, né, que pudesse falar também sobre o grupo de capoeira Angola Mocambo de Aruanda, que a senhora criou em 2010. Mas eu queria fazer um parênteses, mestra, dizer que lá no Centro Cultural José Bonifácio, né, onde eu pude frequentar bastante, porque o mestre Duda Pirata deu muito tempo aula ali, em 1988, né, naquele aniversário dos 300 anos da falsa abolição, foi feito um grande encontro de capoeira com a participação de Kid Morengueira, Bezerra da Silva e... São três, aqueles três do samba. E tem um terceiro. Depois eu lembro, né? E foi muito bacana, eu estive lá. E aí a única coisa triste disso tudo, eu queria aproveitar para registrar aqui, né? Que eu todo bobo fui lá, comprei uma máquina fotográfica bonita para registrar os 4 dias desse evento, 3, 4 dias desse evento. Bati uns 20 filmes de foto, mas todas elas que eu bati, a máquina estava com a tampa, né, do visor fechada. A senhora acredita que eu consegui fazer isso? Comprei uma máquina daquelas, né, que era importantíssima naquela época, muito chique. Aí não deu muito certo. Depois tive que ficar cantando por aí. Foi de Kroll o terceiro. Eu tive que ficar cantando por aí algumas fotos que eu acabei perdendo todas, né? Então, se a senhora quiser ficar à vontade para contar um pouquinho desse processo, muito legal. Obrigado, contramestra Thaís Aguibara. Foi justamente o de Kroll. Tá certo. Então, os coletivos, deixa eu lembrar assim, porque assim, os nomes também dos grupos, alguns mudaram, né? Mas tinha pessoas do grupo do Mestre Angolinha, né? A própria mestra Tereza, né? Hoje mestra. Tinha o pessoal, tinha umas mulheres do Aluandê, que na época não era Aluandê, se eu não me engano, ainda era Quem Vem Lá, do mestre Célio, né? O aluandê do mestre Célio, que na época ou era Quem Vem Lá ou era Fica, eu não lembro muito bem. Tinha a mestra GG, que chegou também né, participou de algumas edições do evento, né? Não só como uma pessoa, como mestra, né? Na época não era mestra, mas como uma pessoa para dar aula, mas também ajudou em algumas organizações e tal do evento, mestra GG da FICA, né? Então, tinha Cida, contramestra Cida, né? Hoje contramestra Cida, que é aluna do mestre Formiga, né? Na época era aluna do mestre Formiga, né? Fazia parte lá do grupo. E tinha pessoas do GCAP também, né? A gente ainda tinha GCAP aqui no Rio, na época. Do mestre Marrom também, né? Na época era Marrom e alunos ainda, agora hoje grupo Engoma, né? Também tinha algumas mulheres do Engoma. Eu acho que todos os grupos de capoeira Angola do Rio de Janeiro tinha alguém, tinha alguma mulher integrante que participava do coletivo, né? Eu acho muito bacana isso, mestre. Antes da senhora entrar no seu grupo específico, eu queria registrar aqui 2 falas, né, do Mico Branco Veloz, falou: a roda da mestra Cristina,
na Praça 7, em Vila Isabel, transborda axé. Né? E Obrigada. né, o mestre Pet, lá da Finlândia, da Clips Academia na Finlândia, fala o seguinte: boa tarde a todas e todos. Sempre muito bom aprender com a mestra Cristina. Sou seu fã. Mestre Pet, Clips Academia, Obrigada. Finlândia, axé, galera. Muito legal. O mestre Axé, Danonim gente. falou: parabéns pela aula, aqui sendo ministrada e eu estou aprendendo um pouco sobre a capoeira do Rio. Meu mestre Danonim, meus sentimentos aí em relação ao povo aí da sua terra, né? Que perdeu tanta coisa, mas que Deus o abençoe aí. Estamos aí articulando aqui as doações também, tá bom, meu irmão? Um abraço. Então, como que eu comecei meu trabalho? Eu acho que, para falar disso, tem que falar assim, um pouco do meu processo de aprendizado dentro do grupo, né? Assim, e como eu fui assumindo algumas responsabilidades dentro do meu grupo de origem, né? Ao longo do tempo, né? Então, com o passar dos anos, né? O mestre foi tendo um pouco mais de confiança em mim e foi me passando algumas funções, assim, né, de algumas responsabilidades em relação ao treino, né, de segurar treino quando ele não podia, né. Eu comecei a dar, quando ele começou o trabalho lá no Complexo de Favelas da Maré, né, eu comecei também a dar aula para as crianças, tanto no espaço dele, né, onde ele dava aula, assim, né, ajudando, né? Ou ajudando, ou enfim, substituindo ele em alguns momentos, né? Quanto num projeto que a gente começou a trabalhar depois, que era um projeto ligado a redes da Maré, né? Comecei a dar aula também ali, né, para as crianças, aula de capoeira, de maculelê, e posteriormente, né, ele me passou a responsabilidade de um espaço no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E foi assim que eu comecei, né, na verdade, a dar aula, comecei a assumir mesmo essa responsabilidade com a capoeira. Eu sempre tive outros trabalhos, né, paralelo à capoeira, assim, sempre me mantive de outras formas. Então, assim, eu ficava muito. Na verdade, assim, eu gostava de ser aluna, né, de capoeira. Então, assim, eu sempre tive muita resistência nessa coisa de ir seguindo, né, com esse propósito de estar à frente de um trabalho, coordenando um trabalho de capoeira. Mas a coisa foi acontecendo assim muito naturalmente, né? Uma coisa foi levando a outra, né? Então eu fui assumi esse espaço lá no centro da cidade, e aí o trabalho foi meio que crescendo. Eu fui assumindo muitas outras responsabilidades na vida, familiar, profissional, né? E eu fui ficando, né, com um tempo mais estreito para me dedicar ao meu grupo de origem, né? E isso, assim, com o passar do tempo, né, acabou meio que me encaminhando para fazer também, para, enfim, fazer o meu próprio trabalho, né? Porque eu não estava conseguindo mais também dar muita conta das exigências, assim, né? Enfim, do meu grupo de origem, de estar tão presente, né? E acabou sendo, eu acho que, na verdade, foi um desenrolar, né? Meio que natural das coisas, né? E aí eu acabei em 2010, né? Eu já fazia um trabalho, né? Já fazia esse trabalho lá na ocupação Chiquinha Gonzaga, que é uma coisa também, né, que eu esqueci de falar. O meu primeiro trabalho foi dentro de ocupação, né, de uma ocupação no Rio de Janeiro, né, uma ocupação para
moradia, né? E então eu comecei, dali eu fui para outra, né? Que é a ocupação Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, ali na Central do Brasil. E foi na Chiquinha Gonzaga que eu fundei o Mocambo de Aruanda, né? Conversei com as pessoas que treinavam ali comigo e a gente resolveu fazer esse caminho, né? E eu fundei o Mocambo de Aruanda ali, em 2010, né? E foi isso, assim, um pouco receosa no início, assim, eu acho que não é à toa que a gente vê poucas mulheres, né, fazendo tendo essa iniciativa, né, de formar grupo, que é uma coisa assim que a gente discute de uma maneira geral no mundo da capoeira, em relação a essa questão das subdivisões, né, que acabam acontecendo, os grupos vão se desmantelando, né, que é uma coisa também bastante discutida, né, no interior da capoeira, mas que muitos homens fazem, né? E que quando uma mulher se propõe a fazer, muitas vezes o questionamento vem um pouco mais acirrado, né, no sentido né, do porquê, né, se fazer essa separação, que nem é uma separação de fato, porque eu tenho ligação com meu mestre até hoje, mas eu acho que eu acredito sim que tem um enfraquecimento, mas eu acredito também que existem razões, né, para cada um fazer isso. Eu não fui a primeira, nem você a última, né? Assim, o Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu comecei capoeira, era todo mundo Angola Pelourinho, né? Todos os grupos que assim de capoeira Angola, né, que vem dessa linha aí, né, de mestre Pastinha, mestre João Grande, mestre Moraes, todo mundo era Angola Pelourinho, e hoje cada um tem sua denominação, né? Então não é uma coisa que é bastante recorrente assim, né, dentro da capoeira, né, de uma É, maneira geral. desculpa, mestre. Acho que o que a senhora traz é interessante, né? Que eu vejo, às vezes, as pessoas, homens, saem de determinados grupos, né? Mas saem até bem, né? Só para desenvolver o seu trabalho, cresceu, né? E foi fazer o seu trabalho, e às vezes tem pessoas, não gostou, nem fala com o aluno e tudo mais. E aí é muito interessante quando a senhora traz que manter essa relação com o seu mestre, assim como eu mantenho um vínculo com o meu mestre, com os meus mestres, né? Porque eu comecei na capoeira, porque foi a formiga que me levou para a capoeira, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. A contramestra Celi está aqui conosco e fala assim: ó, boa tarde a todas e todas. Abraço apertado nessa queridona, atrasada, mas feliz por mais essa oportunidade de estar junto à mestra Cristina. Maravilha, maravilha, né? E aí a mestra Renatinha fala: viva Celi! Então, seja muito bem-vinda. Celi, boa tarde, mestra Renata. Vivas as nossas Cândaces, que perduram e cocriam vidas apesar de estéril realidade vivida na sociedade brasileira. Isso é muito legal a senhora trazer essa questão e essa história, né? E que venham mais grupos comandados por mulheres. Eu estou doida para ver a mais, né? Eu acho que isso é importante, né? E aí, desculpe, aqui eu vou falar o que o mestre Curió fala muito, né? Desculpe a minha inocência, que eu sou inocente, inocente não sabe o que diz e o que fala, né? Mas que venham mais grupos por mestras de capoeira e, em particular, de mulheres pretas, né? Porque a gente precisa romper muitos preconceitos que estão aí colocados. Eu estava lendo uma notícia de uma artista, né, que vem outro cantor aqui, né, que diz que ela não representa as mulheres do Brasil, né, se colocando como se ela não pudesse fazer o que faz, e ela falou, né, engraçado, os homens sempre fizeram isso, como somos nós que estamos fazendo, né, eles chamam a gente de, sabe, aí não vou nem falar o nome porque ela realmente cita umas palavras que é fácil de falar aqui, porque sai até na televisão falando coisas piores, mas é a fala dela. Mas é interessante quando ela se coloca, né? Como é uma cantora aí que tem estado nos primeiros lugares do mundo e acabou de ganhar uma estátua de cera, então todo mundo sabe quem é. E ela mandou bonito, assim, eu achei muito interessante. Aí eu fico fazendo essa correlação com a questão da capoeira, né? E foi justamente a convivência com pessoas como a senhora, como a contramestra Celi,
contra a mestra Renatinha e tantas outras pessoas que eu também estou mudando, estou me moldando, né, e procurando melhorar no meu dia a dia, né? Talvez em algum período da minha vida tenha sido um capoeirista machista e tudo mais, mas um cara que tem 5 filhas, né? Como é que consegue ser machista? Fica difícil, né? E a gente está tentando desenvolver esse trabalho. Essa roda, né? O rapaz que tu falou, o Mico Branco Veloz, falou que você tem uma roda excelente lá em Vila Isabel, né? Aí a senhora quer falar um pouquinho dessa roda? Posso Falou falar? da fundação do Grupo Mocambo, né? Falou que lá em 2008 a senhora já tinha um trabalhozinho e tal. Aí funda em 2010 o Mocambo. Interessante, porque a senhora atuou em 2 ocupações e cria o grupo numa ocupação na Chiquinha Gonzaga. Muito interessante isso, muito bacana, né? Num curso que a gente estava fazendo lá sobre movimentos sociais, na UFRJ, lá com o Ipu, eu conheci a Elisete. A Elisete, ela comanda uma dessas ocupações, né? E ela é uma pessoa assim maravilhosa. E é legal saber que seu grupo foi criado num lugar que é um lugar também de resistência, né? Porque o nosso povo continua sem casa, sem dignidade, né? E ainda que tem, em alguns momentos tentam tirar. Você vê, falando em casa, agora o Congresso Nacional acabou de aprovar uma lei que você, tendo a única casa da família, se você ficar devendo aos bancos, os bancos podem tomar essa casa sua, né? Então, vamos ocupar tudo, vamos ocupar todos os espaços, vamos fazer um monte de ocupação, ocupar essas terras aí ociosas no Brasil e se embora. Então, mestra, com a palavra, por favor. Então, não por acaso, né, eu fui iniciar o trabalho em ocupações, eu acho que tem a ver com a minha trajetória, assim, com a minha formação, né? Junto ao mestre Emanuel, né? O mestre Emanuel sempre fez trabalho em espaços periféricos, né? Então, esse sempre foi o meu contato com a capoeira, né? Desde o início. E aí eu acho que acabou sendo isso reverberando, né? Não só, né, nas minhas escolhas, né, de trabalho com a capoeira, mas nas minhas outras escolhas de trabalho, né, de espaço de trabalho nos meus outros campos profissionais também, né? A roda lá né, em Vila Isabel, né, ela acontece na Praça 7, lá em Vila Isabel, porque agora o grupo, né, nesse momento, o grupo está sediado lá, né, no espaço de Vila Isabel, no Centro de Cultura Social, né, que é uma ocupação também, só que é uma ocupação cultural, em Vila Isabel. E ela acontece toda a última quinta-feira do mês, às 19 horas, na praça. Por enquanto, porque a gente possivelmente vai estar de mudança brevemente, não sei. Né? A gente ainda está vendo essa possibilidade, mas ela até então, né, até a segunda ordem, a roda acontece lá toda última quinta-feira na Praça 7, que é uma praça principal ali, né, de Vila Isabel, que congrega, né, todas aquelas comunidades que vivem ali no entorno, né, do Morro do Macaco e tal, e dos moradores, né, os outros moradores ali também, né, de Vila Isabel, é um espaço central, né, ali do bairro. E em relação à questão dos coletivos, né, que eu falei lá do coletivo de Angoleiras do Rio, e recentemente, né, a gente também começou a coletivizar, né, também as angoleiras pretas, né, assim, as mulheres capoeiristas pretas do Rio de Janeiro começaram a se reunir para pensar essas questões também sobre o nosso viés, sobre a nossa ótica, né, de mulher preta. Né? E aí, no nosso debate, assim, no que a gente vinha conversando, né? A pandemia deu uma quebrada um pouco assim também no coletivo, né? Que era recente, da gente discutir também qual é o lugar do homem preto nessa sociedade, né? Não desconhecendo as nossas
fragilidades enquanto mulheres, mas também entendendo que os homens pretos não têm uma posição de privilégio, né, como os homens brancos, né? Então a gente, quando traz essa discussão, né, das opressões, né, a gente precisa levar isso em conta também, né? E levar isso em conta não é desconhecer, né, as violências, né, que as mulheres pretas sofrem, né, cotidianamente, inclusive, né, por homens pretos também, não é desconhecer isso, mas é ter esse olhar, né, quando a gente fala de patriarcado, por exemplo, né, ter esse olhar diferenciado, né, qual é o lugar do homem preto no patriarcado e qual é o lugar do homem branco no patriarcado, por exemplo, né? Então, assim, eu sou mulher, eu sou mãe de um homem preto, né? E eu tenho preocupações muito específicas, né, com ele, dentro dessa sociedade super violenta, né, que vê o homem preto, por exemplo, como um inimigo número um, né, que é como essa sociedade vê, né? E tá aí as estatísticas não deixam a gente mentir, né, sobre as estatísticas sobre a mortalidade, né, de jovens negros não deixam a gente mentir, né? Então a gente tem que ter um olhar, né, quando a gente pensa, quando a gente vai discutir as questões de gênero e que a gente pensa nessa opressão, né, vinda a partir do patriarcado, a gente tem que também, né, nós, como mulheres pretas, a gente tem que pensar também qual é o lugar, né, dos homens pretos também nessa leitura aí, né, dessa sociedade, assim, né, nessa leitura dos lugares que estão sendo postos para cada um nessa sociedade. Eu acho interessante a senhora trazer essa questão, porque eu percebo, né, que os capoeiristas e as capoeiristas angoleiros e angoleiras, né, trazem mais esse debate, né, para a sociedade. Quando você quer, por exemplo, quando a gente quer levantar, por exemplo, um debate sobre a questão racial, a gente não encontra eco, às vezes, em alguns outros segmentos da capoeira, né? E eu acho que a questão racial ela tem sido primordial nos ataques que as nossas comunidades recebem, né? Então você vê, né? Se é na questão do reconhecimento facial, são lá homens pretos que são presos porque alguém viu uma fotinha do Facebook e achou que era ele, né? Então, na letalidade por parte do Estado, né? Aqui você vê lá o contingente, são pessoas pretas, né? O mapa da violência aponta isso já há bastante tempo. Mas na pandemia teve algumas questões que trouxeram, por exemplo, né? Com o advento da pandemia, nos 2 anos mais firmes da pandemia, aumentou a violência contra a mulher. Mas dentre as mulheres, mais de 70% são mulheres pretas que sofreram essa violência dentro de casa, ou uma relação próxima com outros familiares, etc., etc., né? E nesse mesmo interim também, nesse mesmo período, jovens negros foram assassinados de diversas formas nesse Brasil. Então, são questões que nos afligem demais. A contramestra Celi está trazendo aqui, acho que cortou um pouco a pergunta dela, mas ela está perguntando, mestras, quais seriam as possíveis contribuições dos homens capoeiristas? Especialmente, acho que ela escreveria outra coisa, mas a gente quer, depois se ela puder complementar, a gente retoma essa pergunta, né? Nico Banfeloz diz que a capoeira é a ferramenta para reverberar a educação antirracista. É justamente isso, né? E a professora Negona, da Porto Ébano, nossa grande guerreira aí, falou, muito bom ouvir um pouco da trajetória da mestra Cristina e feliz por demais em saber que as mulheres capoeiristas pretas estão se articulando no Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha. É isso, né? Mestra, além dessa trajetória linda que a senhora vem contando, essas histórias aqui para nós,
né? Depois eu queria saber sobre essa história que a senhora também é artesã, o que a senhora produz, quando é que eu posso comprar um desses artesanatos aí, né? Que a gente vai estar brevemente inaugurando um espaço com biblioteca, com cineclube, com espaço para debate, para aulas de capoeira também. E aí eu queria muito ter um artesanato seu aqui no nosso espaço, tá bom? Fica o convite aí que eu quero comprar, tá bom? Mas eu acho que é legal a senhora, né, essa pergunta que a contramestra Celi traz, quais seriam as possíveis contribuições dos homens capoeiristas, né, para esse processo que a senhora vem relatando? Bem, eu acho fundamental. Primeiro, eu acho assim, eu acho que todo mundo tem que se educar, né? Então, acho que a primeira contribuição é isso, é se reeducar, né? Repensar seus valores, repensar as formas como se relaciona, né, com as pessoas, com as mulheres, né? Não sei se ela está perguntando especificamente sobre os homens pretos, né? Porque quando eu acho que a pergunta veio quando eu estava fazendo, né, essa colocação, mas se for, né, é pensar um pouco também no que a gente tem de legado, né? Da, pensar assim, a gente faz cultura preta, né? A gente está produzindo cultura preta, cultura africana, né? Então, pensar um pouco no legado das grandes civilizações, né, africanas, pensar um pouco, Mestra Janja, queridona, pensar um pouco no que a gente tem de legado, né, e pensar que né, que a importância, né, das mulheres para essas civilizações, a importância né, do matriarcado, né, ou melhor dizendo, da matrilinearidade, né, assim, enfim, da importância mesmo, né, das mulheres, né, para a manutenção, né, das sociedades e tudo mais, né, do equilíbrio, enfim, tudo que eu acho que é pertinente, né, a, né, a essa a cultura africana, né, enfim, trazer isso, né, para o interior né, da capoeira, né, poder pensar a partir disso, né, e o que a gente tem feito, né, para não mais colaborar, né, com essa cultura patriarcal, né, o quanto que você pode estar porque a gente faz muita discussão, por exemplo, faz muita discussão, ou pelo menos assim pensa, né, na capoeira como um processo de educação antirracista, né, quanto ela pode contribuir com esse processo de educação antirracista, quanto ela pode ser decolonizadora, mas a gente pensa em todas as nuances quando a gente está falando sobre isso, né, porque, por exemplo, você está corroborando, né, com práticas machistas, por exemplo, né, não é estar se imbuindo, né, de verdade, né, de um processo aí também, né, antirracista, né? Ou seja, você não está se aproximando lá também né, das suas raízes, né? Quando a gente pensa nessa questão das sociedades matriarcais e tudo mais, né? Vamos pensar nisso também. Então, isso também é uma forma de a gente estar se aproximando né, da cultura africana, né? Pensar, repensar as práticas, né, relacionais com as mulheres também né, uma forma de você estar se aproximando das culturas africanas. Então, acho que tudo está interligado. Né? Então, a primeira coisa é se reeducar, e a segunda é estar conversando com seus pares também, né?
Uhum. Cutucando, de alguma forma está criando incômodos, né? No sentido de se posicionar contra, né, algumas práticas que a gente vê ainda hoje acontecendo, né? Então, que são inadmissíveis, né? Enfim, como assédio, né? E uma série de outras coisas, assim, também boicote mesmo ao Muita crescimento coisa. das mulheres dentro do grupo, uma série de coisas que a gente ainda vê. Aqui mesmo a gente foi atacado algumas vezes por denunciar, fazer alguns debates aqui sobre a questão da pedofilia na capoeira, trazer alguns temas que as pessoas não querem mexer, né? Lembrando que isso é um problema da sociedade, mas de alguma forma acaba afetando também o mundo da capoeira. A contramestre Seria, ela complementou aquela pergunta, né? Mestra, na sua visão, quais seriam as possíveis contribuições e responsabilidade dos homens capoeiristas, especialmente os homens pretos, para o enfrentamento e superação das violências contra as mulheres? Eu queria aproveitar aqui, antes da senhora falar, por favor, mandar um abraço para a mestra Janja, né? Ela sabe, já divulguei aqui hoje, inclusive, a mestra, o seu livro, já fiz a divulgação, né? Que a gente está aqui para divulgar, né? Todo mundo todas e todos e todos aqui que tem um trabalho, né, sério, não só com a capoeira, né? A mestra Renatinha também fala que a educação antirracista nas escolas do Rio de Janeiro são pequenas ações pontuais e que é preciso construir esse espaço de luta, né? E a mestra Jândia diz que temos que descolonizar os currículos, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que a capoeira, inclusive, mestra, podia contribuir muito com isso, mas muitos vêm com esse papo de que não existe o racismo, né? Que na capoeira não tem racismo, que na capoeira não tem violência contra a mulher, que na capoeira não tem violência contra a comunidade LGBTQIA+, etc, etc, né? E as pessoas não querem trazer esse debate para o mundo da capoeira, mas é um debate necessário, né? Temos que realmente descolonizar esses currículos. Mas então é isso, vou deixar aqui para a senhora falar sobre essas questões que são trazidas pelas mestras, né? E olha, tá bem concorrido isso aqui hoje de mestras, hein? Mestras e Que contramestras bom. de altos quilates aqui, né? Isso aí mostra, né, o quanto a senhora é querida por essa comunidade. Então, eu acho que eu meio que respondi um pouco a contramestra Celi, mas eu acho que uma coisa assim, importante de dizer é que, às vezes, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, da questão sexista, né? Alguns homens, né, mestres ou que estejam à frente de um grupo, se defendem, né, dizendo que tem mulheres dentro do grupo, que as mulheres são, enfim, que as mulheres são livres para aprenderem, né, para fazerem, são tratadas como, né, como os homens são tratados e tal. Só que, assim, é a mesma coisa da gente, quando a gente fala, por exemplo, que a gente está garantindo um trabalho antirracista só porque a gente tem capoeira na escola, por exemplo, né? Uma coisa não garante a outra, porque qual é a qualidade dessa capoeira que está sendo, né? E qual é a leitura que a pessoa que está, né, trabalhando, né, aquela pessoa que está à frente desse trabalho de capoeira, qual é a leitura que ela tem, qual é a leitura racial que ela tem, por exemplo, né? Qual é a discussão racial que ela tem, que ela traz, que ela permeia, né? Então, assim como ter mulheres dentro do grupo que assumam funções ou etc. e tal, não garante, né, que essas relações elas sejam realmente equânimes, né, que elas sejam realmente justas, né, que elas não sejam violentas, né? Então, eu acho fundamental que se faça primeiro essa reflexão mesmo, né, que é individual e coletiva, né, sobre como essas relações se dão dentro dos grupos, né, e, e uma reflexão sincera, né, e que realmente possa
onde uma reflexão sincera, onde realmente possam surgir questões ali, né? E que, de alguma forma, possam ser trabalhadas dentro e transformadas dentro do grupo, né? Se não, né, dizer que tem mulheres e que elas... Isso não significa muita coisa, né? Eu acho que é importante saber como essas relações se dão ali dentro, né? O quanto essas mulheres são estimuladas a estarem, né, também, de alguma forma, participando ativamente, né, de lugares, né, de liderança dentro do grupo, né, enfim. Eu acho que várias questões, como as relações pessoais estão se dando ali, né, entre as relações entre homens e mulheres, né, como que a população LGBTQIA+ é recebida, e como que ela, né, se permanece, se tem entrada, se permanece ou não, são muitas questões, né, ali postas, assim. Então, acho que primeira coisa é essa autorreflexão, né, sobre o que está acontecendo ali, né? Eu acho que reflexões individuais, transformações individuais e coletivas também, né? Assim, pensar como que a Muito gente... interessante. O Microbanco Veloz, ele fala assim, a responsabilidade dos homens é enorme, estatisticamente comprovado que os homens que praticam as agressões e violência, as ações de reeducação precisam ser focadas nos agressores, no caso, homens, né? Queria mandar aqui uma boa tarde aqui para o mestre Boca, né? A mestra Jande, mestre Paulão, um grande abraço e obrigada mais uma vez por não desistir e manter seu ativismo em defesa dos direitos humanos na capoeira. É o mínimo que a gente pode fazer, né? A capoeira me deu muita coisa. Então, a gente precisa trazer de volta para o mundo da capoeira um pouco do que a gente recebeu. Mestra, nós já estamos aqui há 1 hora, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa questão do artesanato, se quiser também falar um pouquinho sobre a questão da yoga, né? E depois também falar sua ação como pedagoga, né? Porque está no espaço público escolar, né? De repente, essa relação da pedagogia com a capoeira é possível fazer, né? Essa ação da capoeira junto a esse trabalho seu na rede escolar de Niterói, já que a gente está discutindo aí, né, brevemente colocando a capoeira mais uma vez nas escolas de Niterói, né? Espero que com bastante autonomia dos mestres, mestras e demais, né, capoeiristas que vão compor esse processo, né? Então, acho que é muito bacana. Eu queria só aproveitar e pedir licença à senhora e dizer, né, que eu gostaria que a senhora, que a mestra Renatinha, né, que pessoas pudessem indicar mais mestras que a gente pudesse entrevistar nesse programa. A gente tem tido dificuldades que algumas mestras que a gente já sondou não querem participar de programas ao vivo e tudo mais, e a gente respeita, é o direito, né? Mas, se puder, a gente quer resgatar um pouco dessas histórias, né? O Vitor Pedro falou aqui ainda há pouco, né? Tem alguma história, mestra Cristina, o que a senhora falaria da mestra Sandrinha, né? É uma mestra de capoeira antiga aqui, talvez a primeira mestra formada lá pelo mestre Roque, né? Que vive na invisibilidade no Rio de Janeiro, né? Talvez por ser mulher principalmente. Então, são histórias que a gente precisa resgatar, e eu acho que a importância desse programa é esse, trazer a história na perspectiva da fala que vocês é que trazem, né? Então, acho que isso é muito importante, é muito legal, né? E aí, volto a dizer, queria agradecer mais uma vez, né, que a senhora deu a oportunidade de ser a primeira, né? E eu aqui, né, muito preocupado, porque a senhora tem uma serenidade, tem uma tranquilidade, que eu sou muito agitado, né? Eu sou muito elétrico, eu falei, caramba, mas vamos lá, vamos levando, né? Porque também é uma forma de eu aprender, né? Eu acho que eu preciso desacelerar muito, né? E aí a convivência com vocês traz esse aprendizado também. Obrigado. Fique à vontade para continuar as suas histórias que estão assim, ó, maravilhosas. Histórias da Capoeira no Rio de Janeiro 2, e hoje com a mestra Cristina, que vem aqui mandingueiramente nos ensinar um pouquinho. Tá certo. Então, assim, respondendo aí a sua pergunta. Bem, a artesã tá deixada um pouco de lado, né, ultimamente, assim. Eu trabalhei... o meu trabalho com artesanato é criação de peças de bijuteria, né, cordões, brincos e tal. E eu criei dentro desse trabalho, né, com as miçangas,
eu criei um colar, né, com pingente de bonecos bonecos e bonecas feitas com miçanga, que eram representações de orixás, né? E foi o meu principal trabalho, assim, com artesanato, né? Durante um bom tempo, né? Vendi muito essas peças. Posso até ver aqui se eu acho se você quiser, eu mostro aqui. Eu tenho alguma coisa guardada. Então, eu Mostra, trabalho. mostra, mostra. Espera aí, só um Mostra sim. minutinho, rapidinho, rapidinho. Que maravilha, né? Ó, pessoal, sábado que vem, ainda não tem a pessoa que vai ser entrevistada, eu fiz alguns convites, mas todo sábado, até agosto, a gente pretende, né? Talvez até menos, mas está entrevistando mestras de capoeira aqui no nosso programa. E, eventualmente, também contramestras, né? Porque essas histórias também precisam ser contadas na visão da contramestra. Se eu fosse pegar o processo, né, que é falado lá no dossiê, né, que reconhece o ofício das mestras e mestres de capoeira, que ele fala, né, que a contramestre e o contramestre, né, são o principal parceiros dos mestres e mestras. Então, acho que é importante. Que coisa bacana. Levanta mais. Lindo, lindo, lindo. Já quero, hein? Já quero. Separa aí alguns para a gente aqui. Não, mas aí eu acabei ensinando, né, a duas alunas minhas que hoje dão continuidade a esse trabalho, né? Passei o ofício para elas. Mas é isso, né? Assim, né? O artesanato me ajudou a sobreviver também durante um período assim. E o que eu tenho mais orgulho é essa criação, né? Que foi inspirada nas bonecas Abayomi, né? Da criação da Lena, né? Então, eu conheci, assim que eu comecei a capoeira, eu conheci o coletivo, né, das mulheres né, cooperativa Abayomi, e aquilo me impactou muito, né? E aí, como eu já fazia os cordões e tal, eu fui ali testando, e cheguei nessas bonecas. O yoga chegou na minha vida também através da capoeira, porque eu conheci a instrutora de yoga, a Mônica, que era aluna do mestre. Esqueci agora o nome, mas, enfim, eu a conheci numa roda e ela me ofereceu aulas de yoga, assim, na verdade, me deu bolsa, né, para fazer aulas de yoga com ela. E aí eu não parei mais, depois aí fui fazer a formação em yoga integral e, recentemente, de Kemetic Yoga, que é o yoga de origem africana, né? Yoga, né, de base africana. E aí é isso, sou instrutora de yoga. Maravilha isso. Eu lembro que nos anos 80, talvez 90, nos anos 90 a gente atuava com aula de capoeira no Sesc Niterói, e lá também tinha aula de yoga, né? E a gente fazia sempre uma atividade, uma vez teve encontro de artes marciais, capoeira, yoga, foi muito maneiro. Aqui eu estava rindo agora aqui porque eu estava pensando em falar e a contramestra Celi, né? Ela sempre é muito perspicaz, já botou aqui, né? Vai para o nosso portal. Nós ganhamos um edital em Niterói para fazer o portal da salvaguarda de capoeira da cidade, né? E a gente já quer aproveitar para te convidar, que a senhora vai estar lá no portal, porque é uma mestra que está morando na cidade, tem atuação com a capoeira, né? E nós temos um espaço lá exclusivo para o artesanato, né? Então, mesmo que a senhora, já que passou o ofício, traga as meninas que aprenderam esse ofício e vamos colocar lá no portal também, né? Sim. Então, a Bahia lançou lá o portal da salvaguarda, capoeiradabahia.com.br, e a cidade de Niterói vai lançar a capoeiradeniterói.com.br muito em breve, né? Nós ganhamos um edital para a construção desse portal, que inicialmente começa aqui no Niterói, e a nossa intenção é que se expanda para todo o estado do Rio de Janeiro. E lá, brevemente, a gente vai fazer uma reunião, que a senhora vai ser convidada para falar desse portal, não só a senhora, como todos os mestres e mestras da cidade de Niterói, né, onde vai ser o foco principal e inicial desse projeto, que é um projeto muito bacana. E é legal a questão do artesanato, mestra, né? Porque, por exemplo, em Niterói, a gente está dialogando com a Secretaria das Culturas, porque agora o artesanato voltou para a Secretaria das Culturas, né? E a gente estava falando justamente como a gente fazer o cadastro dos capoeiristas e das capoeiristas que são artesãs e artesãos, né? Então, acho que isso é muito legal, a gente
somar esse processo, né? Eu tenho visto aí vendas de atabaque, por exemplo, com valor superior a um salário mínimo, né? Então, imagine você poder fazer um atabaque artesanalmente, o que isso pode gerar de renda, né? Com o preço do atabaque, dá para você pagar o registro de um grupo de capoeira no cartório, ainda sobra um troquinho, né? Então, são coisas que eu acho que é muito interessante a gente pensar, e assim, fico feliz que a senhora trouxe essas coisas para a gente poder ouvir e aprender um pouquinho. Eu não sei se a senhora quer falar um pouquinho sobre a questão da pedagogia na sua vida, né? Quer falar um pouquinho da sua pedagogia nas escolas, né? Da inserção, da possibilidade de inserção, né? Da sua prática pedagógica com a formação acadêmica, mas também da inserção da sua prática pedagógica, né? Com as suas próprias escrevivências, como nos diz a Conceição Evaristo, né? Com a prática da capoeira, usando toda essa pedagogia que a capoeira também, de alguma forma, nos proporciona. Talvez a contramestre ali me ajude a lembrar de uma frase do Paulo Freire que acho que aborda um pouco isso que eu estou tentando trazer. Então, eu tô dentro da educação há muitos anos, né? Há muitos anos, assim, eu comecei na educação meio que por acaso, né? Entre aspas, porque acaso acho que não existe, mas num período que eu estava desempregada, e aí eu comecei a dar aula em casa, essa coisa de explicadora, né? E aí eu comecei a dar aula em casa. Uma amiga minha soube que eu estava dando aula em casa e tal, e aí soube ia abrir uma creche na Fiocruz, e para abrir a creche precisava fazer um curso anterior que era de recreação, né? E depois possivelmente trabalhar na colônia de férias lá e possivelmente, de repente, trabalhar na creche. E foi assim que eu comecei, né? Eu fiz o curso, passei, fui selecionada para começar a trabalhar na creche da Fiocruz e me encantei tanto assim com esse trabalho, com a educação, principalmente educação infantil, que eu amo, que eu resolvi fazer pedagogia, né? Nunca tinha nem passado pela minha cabeça, e foi a partir desse trabalho, né, que eu comecei a pensar, né, a cogitar a possibilidade, e fui fazer, né, o curso de pedagogia e nunca mais saí da área de educação. Já trabalhei em diversos projetos ligados a ONGs, né? E já trabalhei com diversas idades, já dei aula no ensino médio também, fui professora do Estado durante um curto período, mas fui. E atualmente eu trabalho como pedagoga, né? Faço coordenação pedagógica numa creche no alto do Morro do Estado, aqui em Niterói. E eu adoro trabalhar com os pequenininhos, né? Assim, eu amo. Quando eu saí lá da Fundação Oswaldo Cruz, da creche, né, da Fundação Oswaldo Cruz, eu queria trabalhar com outras faixas etárias, assim, eu queria experimentar, eu estava começando, né? Trabalho com educação, eu queria realmente experimentar, trabalhar em outras, né, com outras idades, em outros lugares, né, com outros perfis. E aí eu retornei, né? Depois para a educação infantil, eu cheguei à conclusão que realmente é o lugar, né, que eu me sinto mais feliz, né, trabalhando assim, né, assim, a faixa etária, né, com a qual eu trabalho, que eu me sinto mais feliz mesmo. E assim, a capoeira ela me acompanha sempre. Todos esses lugares, depois que eu comecei a capoeira, né, eu comecei a trabalhar com educação antes de fazer capoeira, mas depois que eu iniciei a capoeira, ela me acompanha direto. Assim, né, para onde eu vou, eu tento levar de alguma forma. E eu acho, assim, eu considero a capoeira uma ferramenta assim fantástica, né? Assim, porque a capoeira ela trabalha com múltiplos estímulos, né? E isso, por exemplo, dentro da educação infantil é uma coisa espetacular, porque
a criança, né, nessa faixa etária, assim, né, que eu trabalho, que é de 0 a 5, ela é muito... Ela ainda está com essa percepção, né, do mundo, com a percepção do entorno, muito pelo sensório, né? Tudo passa pelo sensorial, né? Pelo tocar, pelo sentir, né? E pela experiência em si, né? O aprendizado né, na educação infantil, ele se dá através dessa, né, do fazer, né, do experimentar, né, do corpo presente o tempo todo, da movimentação corporal, né? Não que nas outras faixas etárias não seja importante, é fundamental também, mas nessa é muito latente, né, na educação infantil. E agora, assim, recentemente, assim, quando eu comecei esse trabalho lá no Morro do Estado, a primeira coisa que eu falei, eu vou fazer capoeira com as crianças. Só que eu estava começando, a minha carga horária é muito reduzida, né, dentro da escola, e eu estava começando, aprendendo ainda, né, todos os mecanismos, não deu certo, né, eu não conseguia dividir meu tempo. E agora, né, depois passado um tempo, eu estou tentando retomar esse trabalho com as crianças, né, e está sendo muito legal, né, isso com as crianças mais velhas, né, que é tudo pequenininho, mas mais velhas porque são das últimas turmas, né, de 4 e 5 anos. E está sendo muito legal, porque assim, realmente a capoeira eu consigo fazer com a atividade da capoeira, eu consigo fazer algo que a gente fala o tempo todo dentro da educação, que é você trabalhar com a criança de forma integral, sabe? Assim, você trabalhar de forma holística e você conseguir trazer também as linguagens, né? As diversas linguagens das crianças, as diversas linguagens que são trabalhadas dentro da educação infantil numa mesma atividade, né? Então, você traz o movimento corporal, né? Movimento, expressão corporal, você traz musicalidade, você traz história, né? Você trabalha oralidade, você trabalha diversas habilidades, competências, enfim, qual nome, linguagem, qual nome queira dar, com a atividade da capoeira, né? Então, está sendo muito legal essa experiência, principalmente porque as professoras ficam presentes. Então, assim, também passa por um processo ali de estar contribuindo com a formação daquela professora também, né? Que é uma das minhas funções dentro da unidade, né? Então, assim, é que eu costumo até falar, pode parecer que eu estou fazendo, que está sendo desvio de função, mas não, eu estou fazendo tudo que eu estou, né? Porque eu faço atendimento das crianças, então, no momento que eu estou ali com elas, eu estou conhecendo, fazendo uma atividade com elas, eu estou conhecendo elas muito mais profundamente. E uma atividade que mexe com, né, que provoca, né, a criança estar ali se expressando, se colocando, né, realmente se mostrando para mim, né? Então, está sendo bem legal e está sendo um desafio, porque eu tenho que encontrar, né, forçar uma barra para acontecer mesmo, né? Porque não porque alguém peça, mas é porque as demandas também do cotidiano às vezes me impossibilitam de estar ali, né, fazendo isso, né? O que eu quero fazer dentro do meu horário de trabalho, né? Já que está sendo voluntário. Maravilha. Né? Maravilha. Eu dei aula por mais de 6 anos ali na Escola Municipal Ayrton Senna, né? Com aula de capoeira. Que é do lado, né? do lado. É do lado, né? Antes não tinha creche ali, e quando eu saí dali, a Cristiane era a diretora. Não sei nem se a Cristiane está ali ainda, né? Eu peguei outra diretora, mas quando eu saí era ela. Né? E é muito interessante, aquele ali é um lugar muito bom, né? Eu trabalhei 20 anos ali embaixo no Sesc, né? Na Padre Anchieta, e a gente atendia a comunidade lá embaixo e atendia a comunidade lá em cima, no Capoeira na Escola, né? E eu saí de lá no final do governo Godofredo Pinto. Foi uma experiência muito interessante.
Mestre, a gente está caminhando aqui para o nosso final, né? Mas eu queria primeiro te agradecer essa oportunidade, né, de poder conhecer um pouquinho dessa sua trajetória importante para nós, é importante para a nossa referência, é importante para as meninas e meninos pretos também ter uma referência como uma mestra de capoeira, né? Que tem a história e a trajetória que a senhora tem. Eu queria que a senhora pudesse, assim, mandar um recado, né, para essa galera que está chegando na capoeira, para quem está ainda. Eu acho que é muito legal a sua fala, eu acho que vai fortalecer muito isso. A gente tem estado muito preocupado, né? Quando a gente vê o que está acontecendo no país hoje, né? Eu fico analisando que tipo de cidadã e cidadã nós que somos capoeiristas, nós que atuamos ensinando nossos alunos e nossas alunas, estamos formando, né? Porque eu tenho alunos e alunas que passaram por mim na capoeira e não foram poucos anos, mais de 10 anos, né? E que votaram para que o Brasil estivesse no momento que está acontecendo hoje, né? Então, eu estou fazendo assim, as minhas próprias autocríticas nesse processo, né? E seria muito importante uma mensagem da senhora para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, para a galera que está chegando, para quem já chegou, mas ainda pode rever vários conceitos e preconceitos aí estabelecidos na nossa vida e na nossa sociedade, né? Então, se puder, eu agradeço que a senhora possa mandar um recado para essa galera e a gente vai já para as considerações finais. Tá, então, em primeiro lugar, novamente agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, agradecer novamente a todos e todas que trilharam, né, assim, pavimentaram o caminho, né, para que eu estivesse aqui hoje, né, enfim, e ao meu mestre, né, mestre Manuel, do Ipiranga de Pastinha, enfim, mestra Janja. E eu acho que, assim, bem, que recado, né, que eu deixaria? Eu acho muito importante a gente ter consciência desse legado que a gente recebeu, né? Assim, a gente tem muita consciência da responsabilidade com essa herança ancestral que a gente teve a oportunidade de contactar, né, de vivenciar, né? E tenho certeza que ninguém sai da mesma forma que entrou na capoeira, né? Recebe muita coisa, tem de alguma forma sua vida transformada, né? Ou não sei, se transforma de alguma forma pela capoeira, né? A capoeira é uma ferramenta, uma ciência de cura, né, deixada por nossos ancestrais. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade, né, com esse legado que nos foi deixado. E essa responsabilidade tem algumas implicações, né? Uma delas é a gente ter, né, a gente se colocar, né, com uma pessoa, né, um indivíduo que está preocupado, né, em não perpetuar, né, essas desigualdades, né, existentes hoje, e não perpetuar as diversas violências, né, que a nossa sociedade alimenta, né, as violências, né, que têm origem nesse processo, principalmente nesses processos de colonização, né? E não perpetuar isso significa, por exemplo, né, fazer escolhas na nossa, né, não só escolhas políticas, né, quando a gente vota, mas escolhas também políticas na nossa vida, né, que não colaborem com isso, né? E, além de não colaborarem, que combatam, né, essas desigualdades, que combatam, né, essas violências, né? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade que diz respeito ao que você, a cultura que você abraçou,
né? Você escolheu ser capoeirista, escolheu estar dentro da capoeira, saiba que você tem essa responsabilidade, né? Porque esse legado nos foi deixado não à toa, né? Ele nos foi deixado para que houvesse a possibilidade não só de cura, né, do nosso povo, mas também como que ele fosse usado como uma ferramenta também de libertação, né, nos diversos níveis, né, não, né, libertação física, mental, né, enfim, eu acho que a gente precisa ter em mente que essa responsabilidade é nossa, né, enquanto capoeirista, né? Se você está, de alguma forma, consumindo essa cultura, né? Você tem essa responsabilidade, tá? É intrínseca ao fazer capoeira, não está descolado, né? Não é capoeira, não é só ir lá treinar, suar, ir para a roda, jogar, né? Eu acho que tem todo um contexto aí maior, né? Político, histórico, né? Social, que a gente tem que se dar conta, e se dar conta no sentido de que onde você está, né? Você tem que saber onde você está pisando, né? Que lugar é esse, e enfim, se dizer capoeirista, eu acho que é esse pacote completo, né? É tudo junto. E assim, mestre Paulão, a gente não domina tudo, infelizmente, né? Assim, a gente não, eu acho que é importante fazer essa reflexão. Acho que todo mundo faz, né? Independente assim, se você não é capoeirista, se você é professor, por exemplo, você vai fazer essa reflexão o tempo todo, né? Até onde aonde eu falei, se você é pai, se você é mãe, você vai fazer essa reflexão também, né? Em relação aos seus filhos também, pelos caminhos, os caminhos que foram seguidos, né? Aonde eu influenciei, aonde não, né? O que eu poderia ter feito ou não. Mas é importante também a gente ter bem nítido com a gente, assim, na nossa mente, que a gente é um. A gente é uma das pessoas que estão influenciando esse ser, né? A gente né? A gente não tem domínio total assim sobre né, a escolha do outro, né? Sobre os caminhos das outras pessoas, né? E as pessoas são formadas por diversas vias, né? É a escola, é a família, são né, os grupos sociais todos que essa pessoa, né, frequenta. Isso não significa que a gente tem que ficar isento, né, da responsabilidade, mas é saber que o nosso alcance também tem limite, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né, o nosso trabalho. Maravilha, maravilha. Vou ler aqui as últimas mensagens. O Mico Banco falou: um aulão. Muito obrigado à mestra Cristina e ao mestre Paulão. Excelente aprender com a fala da mestra Cristina, muito axé. Professora Negona, né, da cor do ébano. Muito bom ouvir a senhora mestra Cristina. Cada vez que escuto uma mestra, fico mais fortalecida e percebo que estou no caminho certo nas minhas lutas diversas, dentro e fora da grande roda. Mestra Jana já falou. Obrigado por esta live maravilhosa, mestra Cristina e mestre Paulão. E a professora Negona do pé. E bateu as palmas no final. Realmente, eu também estou muito encantado, estou aqui me arrepiando, né? Eu estou fazendo a leitura do livro escrito aí, organizado pela mestra Janja, né, e pela Renata de Lima Silva e Elísia Cristina Ferreira, né, e tem logo assim no prefácio, né, que fala do conhecimento ancestral, tem uma frase que eu achei bastante impactante, né? Eu não vou ler lá na linguagem que eu ainda estou aprendendo, mas vou ler em português. Minha mãe, minha origem. Meu pai, minha origem. Olorum, minha origem. Eu vou adorar os da minha origem, antes de qualquer oriçá no mundo, né? E eu acho que o que está faltando para nós nesse mundo, inclusive, né, é a afirmação das nossas ancestralidades, né? Então, eu acho que afirmar as nossas ancestralidades,
e principalmente a ancestralidade de matriz africana, que é uma forma também de resistir às opressões que estão colocadas para nós aqui nesse mundo, né? É importante, porque essa referência ancestral, né? A senhora falou, eu tenho um filho de 27 anos, né? Eu tenho filha de 30 e tenho filha de 8 anos, né? Então, é importante a gente estar trazendo a importância dessa ancestralidade para que a gente possa afirmar a nossa identidade e, a partir dessa afirmação da nossa identidade, principalmente étnico-racial, a gente, por exemplo, né, não contribuir com o que o país está sofrendo hoje. Eu queria te agradecer, também dizer aqui a fala da contramestra Andréa, de Volta Redonda, grande aprendizado, mestre Paulão e mestre Cristina. Agradecer também a presença da contramestra Thaís Aguibara, né, que está falando aqui, excelente bate-papo. Muito obrigado. Nós vamos entrar já com a nossa vinheta. Né? Mestra Cristina, o espaço aqui está sempre à disposição para o que a senhora precisar. Né? Nós temos aqui algumas ferramentas tecnológicas para ajudar o mundo da capoeira. Brevemente, a gente vai estar lançando a nossa Gunga TV, que é uma TV digital, vai ser a NET Capoeira, né? Para não ficar fazendo propaganda de graça aqui para essas empresas americanas. Né? Mas a gente vai ter aqui uma TV digital muito interessante. Né? E a ideia da nossa TV digital, mestre, é que, por exemplo, se a senhora tem um conteúdo e quiser disponibilizar, esse conteúdo ele vai ser gratuito e monetizado também, né? Então, vai ter um pacote de monetização que as pessoas vão poder comprar para ter acesso ao conteúdo da mestra Cristina e, assim, ajudar a mestra Cristina a manter o seu trabalho, né? Então, a ideia é que 30% fique para a TV manter sua parte administrativa, manter as plataformas, e que 70% vá para o mestre e para a mestra que vai contribuir com esse processo. Muito obrigado a cada um e cada uma. Obrigado, contramestra Celi, que está sempre aí, né, a nossa parceira grande nesse processo. Né? Abraço apertado e fraterno, mestra Cristina. Bom final de semana a todos e todas nós. Gratidão a todo mundo. A contramestra Thaís Aguibara veio com a pergunta do finalzinho. Olha a pergunta dela. Vocês acham que o discurso de que a capoeira e religião não deve se misturar prejudica a nossa valorização à ancestralidade? Né? Tudo bem pela pergunta. Eu acho que não. Acho que a gente tem que trazer a discussão da religiosidade mesmo, porque se não trouxer, daqui a pouco estão tomando conta, né? Essa rotulagem de outras religiões aí em cima da capoeira estão tomando conta desse processo. A gente tem que ter muito cuidado. Eles já estão tomando conta nas emendas parlamentares, né? Tem grandes eventos de um segmento que se coloca como religioso da capoeira, conseguindo verbas parlamentares nos últimos 4 anos, não são poucas, né? E fazendo eventos e fortalecendo essas ações. Mas acho que é um debate que a gente pode trazer aqui em algum momento na Rádio eu acho Capoeira. Acho que precisa de uma live para isso. Se, né? Justamente, é um debate que merece vai dar um aprofundamento. Vai dar muito pano para manga, né? Obrigado. Não tem problema você perguntar agora contra a mestra Aguibara. Eu vou entrar com a nossa vinheta de 30 segundinhos, né? E aí, após a vinheta, eu estou encerrando a nossa live. Eu queria te agradecer muito, mas muito, muito, mestra Cristina. Grande aprendizado para nós hoje. Pessoal, uma boa tarde, uma boa noite para cada um e cada uma. Um excelente final de sábado. E amanhã, domingo, que venham muitas rodas de capoeira. Tá maneiro? Tá bacana? Vamos junto nessa luta.